Olá, gente, aqui é a Vitória. Vamos continuar a nossa aula de segunda fase do modernismo, falando sobre o romance de 30, né, a nossa prosa da segunda fase. Então, esse período, né, pode ser chamado de prosa de 30, romance de 30 ou regional de 30. E aqui a gente vai falar sobre 5 autores: José Lins de Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Então, assim, pessoal, a gente tem que ter em mente que os autores desse período eles vão ser extremamente politizados, tendo em vista o contexto histórico da época. Na aula passada a gente já falou, né, que alguns pontos que vão marcar muito o nosso contexto histórico a nível mundial vai ser a crise de 29, a Grande Depressão, muita gente que perdeu suas casas, seus empregos, entraram em estado de miséria, passaram fome, muitos bancos falindo. Logo em seguida você vai ter a Segunda Guerra Mundial. A verdade do Holocausto vai vir à tona no final ali da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aqui no cenário brasileiro, o Brasil ele vai estar num caos político, né? Se a gente voltar um pouquinho ali para a década de 20, o início da década de 20, você vai ter a fundação do Partido Comunista Brasileiro em meio a um cenário, né, de oligarquia ali da República Velha, né? Aí, entre 1925 e 1927, você vai ter a coluna Prestes acontecendo, que é justamente esse movimento ali de insatisfação, né, com o governo de Arthur Bernardes e também com o regime oligárquico de um modo geral. Ninguém estava mais satisfeito com a República do Café com Leite, então muita revolta vai acontecer, uma galera vai tentar derrubar São Paulo e Minas, né, tirar essa oligarquia aí do poder. E tudo isso vai culminar no início da Era Vargas, né, quando Vargas chega ao poder em 1930. Então, pessoal, um cenário completamente caótico, né? E a galera desse período, os autores, eles vão ser extremamente politizados, eles vão entender bastante de todo esse contexto político que está acontecendo. Muitos autores vão ser filiados a partidos políticos. E, inclusive, muitos deles aqui, né, que a gente estuda e outros que a gente não estuda, se filiaram ao Partido Comunista Brasileiro na época. Então, eles tinham essa questão bastante politizada e eles vão trazer isso para a nossa literatura, né? Nossa literatura vai ser uma literatura bastante engajada, aprofundando aí em problemáticas sociais, buscando entender a raiz do problema, mostrando essa denúncia, né? E criando soluções, né? Que é um ponto aí inovador na nossa literatura. Tudo isso para levar o leitor a tomar consciência da condição de subdesenvolvimento do nosso país. Então percebam que essa característica, né, de você trazer novamente a crítica, a denúncia social, a análise psicológica de personagens, assim como Machado fazia no realismo, vai trazer a identificação desses autores, né? Esses autores vão ser identificados, melhor dizendo, como escritores neorrealistas, justamente por essas características, né? E além de tudo, devido a essa questão de você recuperar o interesse de estudar, de entender as relações sociais, né? Então, assim, quase todos os romances de 30 vão predominar a situação de um homem ou uma família dominada ali por um rude esquema de trabalho, né, a mando de um opressor, um grande proprietário de terra, disputas ali entre latifúndios e pequenos agricultores, os lavradores oprimidos, a questão ali de senhores de engenho brigando com cangaços ao seu serviço, contra ali os pequenos proprietários, né? Então você vai ter essa temática social, principalmente regional, né? Isso é uma questão muito típica aqui do Nordeste, né? Então, para vocês terem uma noção, a literatura regional com esse caráter de denúncia social, né? Para vocês terem uma noção, a seca ela se torna um dos temas mais abordados, mais importantes aqui nesse período, tendo sido abordada inicialmente, né, por José Américo de Almeida em um livro que foi publicado em 1928 chamado A Bagaceira. E posteriormente essa temática da seca ela vai ser abordada por muitos outros autores em associação com outros temas também regionais, como por exemplo o cangaço, o fanatismo religioso, o coronelismo, a disputa por terra, crises dos engenhos e por aí vai, tá bem? Então a gente vai ter essa questão de uma literatura engajada
né, o regionalismo aparecendo principalmente. Você vai ter denúncias de opressão, da situação de miséria da população, trazendo problemáticas sociais, influenciados, né, e muitas vezes pela prosa russa, né, pela literatura russa, por teorias marxistas, já que alguns autores aqui tinham essa tendência mais comunista. Teorias freudianas também vão influenciar e eles vão resgatar aí alguns preceitos do naturalismo e do realismo, como eu já comentei aí com vocês, né? Esse caráter documental, esse interesse de entender as relações sociais, o retorno da crítica e da denúncia social, análise psicológica dos personagens, que é bastante característico aí de Machado de Assis, né? Então você vai ter a busca pela verossimilhança, né? Mostrar a situação de maneira fidedigna. Isso também é uma influência muito machadiana, né? Se mostrar a realidade tal qual ela é. Mostrar classes sociais com seus defeitos e por aí vai. Questões ideológicas vão aparecer aqui, obviamente, como eu já falei, devido ao fato de alguns autores aqui serem, né, comunistas, terem essa tendência aí mais para o comunismo, influenciados pelo marxismo, vão trazer questões ideológicas aí à tona, né? Vão ter um posicionamento em meio a esse cenário caótico que foi esse fim ali da República Velha. E você vai ter uma questão muito interessante que é a tipificação social, né? O regionalismo ele vai vir à tona e vão ser explorados nessa nova fase do modernismo indivíduos de cada região do país, né? Então, o caboclo, o sertanejo, o trabalhador rural, o cangaceiro, o vaqueiro, tudo isso vai aparecer aqui na nossa literatura, no nosso romance de 30. Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre os autores, né? O primeiro deles, que a gente precisa comentar um pouquinho, é sobre José Lins do Rego. Então, pessoal, esse cara ele foi descendente de senhor de engenho. Então, ele nasceu e foi criado no engenho de açúcar da família dele. E ele vai trazer um pouco disso para a literatura. Então, muitos dos livros dele vão falar sobre essa sociedade dos engenhos de açúcar. Vai falar desde o auge até a decadência dos engenhos, passando ali pela estrutura social, falando sobre a convivência, muitas vezes conflituosas entre pobres e ricos, falando sobre as pessoas exploradas nos engenhos. Vai falar também sobre o processo de mecanização da lavoura, que vai levar ao período de transição entre engenhos e usinas. Ele vai comentar também sobre a perda dos empregos, né, que essa mecanização provocou, a dispersão da mão de obra descendente da escravatura que aconteceu devido a essa mecanização. E, além disso, alguns livros dele também vai comentar sobre o cangaço. Então, como a sociedade olhava para o cangaço, como eles interpretavam os cangaceiros, como era a relação dos cangaceiros com a sociedade e dos cangaceiros com a polícia. E se a gente puder fazer um resumo assim da escrita desse cara, ele vai ter um lirismo muito intenso, até mesmo um tom confessional, né? Já que ele vai colocar memórias ali da sua própria vida. Portanto, além de tudo isso que a gente já comentou, ele vai ter também traços autobiográficos. Além disso, né, ele vai ser muito influenciado pela cultura popular, vai ter um vocabulário específico, né, muitos termos ali referentes ao plantio, extração e produção do açúcar, por exemplo, né? Uma linguagem bastante regional, já que vai ser a característica geral aqui dos nossos prosadores de 30, né? A escrita dele vai ser marcada por uma forte oralidade, o que vai trazer muita veracidade ao texto desse cara. Então, trazendo aquela questão da verossimilhança, né, da sociedade, que a gente já comentou. E aqui no final do slide, a gente tem algumas de suas obras, né? Então, por exemplo, Fogo Morto, Meninos de Engenho, que foi a obra de estreia, né, dele, publicada em 1932. Tem outros livros aí do ciclo, né, da cana, do ciclo dos engenhos. E a obra que eu falei para vocês, em que ele vai explorar um pouco mais sobre o cangaço, com o livro chamado O Cangaceiro. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Raquel de Queiroz. Senhoras e senhores, o que falar desta mulher, né? Foi simplesmente a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e se tornar uma imortal. Então a mulher ela não é fraca, minha gente. Deixa eu explicar para vocês o porquê, né? Olha só, ela era prima do José de Alencar, ali pelo lado da mãe dela. Aos 20 anos, ela ficou conhecida nacionalmente com a publicação de um livro chamado O 15, que foi publicado em 1930.
Ela ingressou no Partido Comunista, foi presa em 1937, perseguida pela ditadura do Estado Novo. E, minha gente, só para vocês terem uma noção, né, a título de curiosidade aí, os livros dela, do Jorge Amado, do Graciliano Ramos e do José Lins do Rego, eles foram queimados na Bahia, porque na época os livros desses caras eram considerados como subversivos, né? Então, loucura total. E além da nossa prosa, né, essa mulher, ela deixou a marca dela também no teatro e em muitas crônicas de jornais. E além disso, ela ainda trabalhou com tradução. Então, depois que ela publicou o 15, ela escreveu mais 3 romances ainda na década de 30, que foram João Miguel, publicado em 1932, no mesmo ano da publicação de Meninos de Engenho, do José Lins do Rego, né, que a gente já falou. Ela publicou também Caminhos de Pedra, em 1937, e As Três Marias, que foi publicado 2 anos depois, em 1939. E nos livros dela, a gente vai ter muito essa temática aí que vocês estão vendo no slide, né? O sertanejo, o mundo em que ele vivia, vai falar sobre a sociedade patriarcal da época. E o mais interessante, né, é que a gente vai ter uma perspectiva feminina dessa vez sobre esse patriarcado. Que até então a gente só tinha tido escritores homens, né? A gente falou um pouquinho sobre Cecília Meirelles na prosa e agora Raquel de Queiroz. Então as mulheres estão começando a entrar no cenário nacional, no cenário da literatura nacional agora, né? Então a gente vai ter essa perspectiva feminina sobre o patriarcado e isso é extremamente interessante, um marco aqui na nossa literatura, né? Além disso, a gente vai ter muitas análises psicológicas das personagens, portanto, aí um traço bastante forte, né, do realismo machadiano. E temos também aí alguns títulos das obras dela, né? O 15, como eu já falei, Caminhos de Pedra, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura e As Três Marias. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o 15, tá? Que foi a obra-prima de Raquel. Antes da gente começar a falar sobre a obra, precisamos entender o seguinte. A família da Raquel se mudou de Fortaleza para o Rio de Janeiro fugindo da seca de 1915 e os horrores que essa seca trazia consigo. E isso ficou extremamente marcado ali na cabecinha de Raquel de Queiroz, tá? E aí, alguns anos depois, ela vai usar essas memórias para se inspirar para poder escrever o 15, que se trata justamente dessa terrível seca aí de 1915. Então, pessoal, esse livro vai retratar a realidade regional daqui do Ceará. Vai ser um marco na literatura, né? Muitos autores mudaram suas temáticas literárias após a leitura dessa obra. Só para vocês terem uma noção, alguns estudiosos afirmam que esse livro serviu de inspiração para o Graciliano Ramos escrever, 8 anos depois, o livro Vidas Secas. Então, o 15 ele vai inaugurar uma narrativa que é genuinamente neorrealista, tanto na linguagem quanto na composição. Os críticos da época, né, ficaram chocados, né, quando esse livro foi publicado, pensando assim... meu irmão, como é que pode, né? Uma menina de 20 anos conseguir escrever uma obra com uma linguagem tão enxuta, tão adulta, com uma preocupação social enorme, né? Mais forte do que o próprio sentimentalismo da obra. E realmente, né, pessoal, é de ficar assim de queixo caído, porque isso aqui é uma obra-prima. Né? Então, vamos comentar agora um pouquinho sobre a história. A trama da história ela é dividida em 2 vertentes. Você tem o núcleo do Chico Bento e da família e tem a história da Conceição. A história do Chico Bento é mais ou menos assim. O Chico Bento ele é dispensado pela patroa depois de uma grande seca e ele e a família partem numa jornada para Fortaleza fugindo de uma nova seca. E essa busca pela sobrevivência da família, né, vai despertar os instintos mais primordiais do ser humano, aproximando a família do Chico Bento, né, a condições assim de animais. Eles vão viver somente para sobreviver, né? Não é uma vida, é uma sobrevida. Então, pessoal, a força que esse romance tem é justamente porque vai expor o leitor a uma realidade brutal que muitos retirantes viviam na época. E se a gente parar para pensar, tomando as devidas proporções, obviamente, muitas pessoas ainda vivem isso hoje. A seca é uma realidade aqui no Nordeste, né? Muitas pessoas ainda passam por esse drama terrível que a família do Chico Bento retrata ali na obra. Nesse livro, a gente é exposto a cenas extremamente impactantes. Por exemplo, pais retirantes ali enterrando seus filhos em covas rasas, no solo árido do sertão, porque os filhos
não conseguiram sobreviver ali a condições extremas, né, de fome, de sede, insegurança, medo e muitas outras. Então, portanto, traz à tona uma realidade de muitos nordestinos da época, que não era discutido pela sociedade. Por isso que foi um livro tão importante. E no outro núcleo, a gente vai ter a história da Conceição, que é a protagonista ali do livro, uma mulher super educada, à frente ali do seu tempo, né? Ela era professora, gostava de ler livros avançados para a época, não queria nem casar e nem ter filho. Então essa personagem, ela foi desenvolvida justamente para permitir a afirmação da mulher na sociedade coronelista e machista da época. Então você tem um perfil feminino que ia de encontro a muitos ideais ali daquela sociedade patriarcal. E quanto à linguagem, nós vamos ter uma linguagem muito simples, né? Bastante coloquial, direta, muito natural, né? Condicionada ali ao cenário de sertão, de seca. Então você vai ter frases breves, precisas, né? Um regionalismo muito grande. E você vai ter um caráter psicológico também nessa obra, né? Análise psicológica das personagens ali envolvidas, né? Do grupo social de uma maneira geral. E além disso, você vai ter uma denúncia, que vai ser objetiva e não uma denúncia ideológica, né? Você não vai ter, por exemplo, ali ideologias políticas de Raquel de Queiroz influenciando na denúncia aqui da obra. Não, vai ser uma denúncia extremamente objetiva. Olha, esse é o problema e está acontecendo isso aqui dentro desse problema. Né? Você não vai ter interferências políticas aqui, ideológicas, né, na elaboração desse livro. Então, denúncias de quê, né? Patriarcado, machismo, questão de fome, a seca, miséria, as condições sobre-humanas, né, que os retirantes da época viviam. Até mesmo campos de concentração que aconteceram aqui na região Nordeste, aqui no Ceará. Para vocês terem uma noção, estimam-se que morriam cerca de 150 pessoas por dia dentro ali dos campos de concentração, né? Os refugiados ficavam ali meio que presos, né, cercados ali pelo exército, para a galera conseguir ter um domínio assim um pouco maior de toda aquela quantidade de retirantes que estava acontecendo ali na época. Então, tinha-se a denúncia disso aí também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Jorge Amado, tá bem? Pessoal, esse cara foi um dos autores brasileiros mais conhecidos e lidos de todos os tempos. Muitas obras dele foram adaptadas para filmes, novelas, minisséries. A Rede Globo vai gostar muito de fazer novelas e minisséries sobre os livros dele aqui, né? Principalmente os livros da segunda fase, mas aí a gente vai comentar um pouquinho mais lá pra frente. Olha só, ele foi um dos primeiros nomes da nossa literatura que conseguiu se manter exclusivamente com a venda dos livros, né? E as obras dele foram traduzidas para quase 50 idiomas. Então vocês tiram aí o quanto ele foi famoso, né? O quanto ele conseguiu vender livros. Então, minha gente, esse cara, ele vai falar, né, sobre regionalismo baiano. Muitos livros deles vão abordar essa temática que vocês estão vendo aí nos slides, né? Então, coronelismo, sensualidade, vai mostrar ali a diferença entre as duas Bahias que existia na época. Uma Bahia rural e a outra mais urbanizada, uma mais popular e a outra Bahia mais aristocrática. E as obras dele, né, podem ser divididas em duas fases. Então, a primeira, que vai ser uma fase mais engajada, uma fase de denúncia, na qual ele vai fazer uma análise da sociedade a partir de personagens tipos, né, aqueles personagens marginalizados. E a segunda fase, a segunda fase vai ser uma fase mais lírica, mais costumbrista, né, falando mais aí sobre a vida cotidiana, sobre os costumes locais. Então, ele vai escrever muitas crônicas de costume, abordando ali o sensualismo e focalizando também em ambientes populares da Bahia, tanto ali da zona do Cacau, né, e de Salvador, por exemplo. Então, você vai ter personagens mais caricatos, mais planos, sem tanta densidade psicológica, né, questões sociais também vão ser abordadas aqui. E outra coisa muito interessante é que vamos ter muitos personagens femininos, né, em destaque aí nas obras de Jorge Amado, mostrando justamente a ascensão da mulher frente a uma sociedade patriarcal, tá bem? Então, há exemplos aqui da primeira fase, né? Nós temos que é justamente essa fase de denúncia, a mostrar ali a questão social, uma análise da sociedade a partir de personagens marginalizados. Então, as obras mais populares dele dessa fase são Capitães de Areia, O País do Carnaval, Cacau, Mar Morto,
São Jorge de Ilhéus e Terra do Sem Fim, que ele vai falar um pouco ali sobre a disputa por terra, né? E vai ser uma obra ali meio que de transição entre primeira fase e segunda fase. E as da segunda fase, que são mais aquelas crônicas de costume, né? Mais costumbrista, você vai ter ali aquelas personagens femininas de destaque, né? Então, as obras mais conhecidas. Nós temos Gabriela, Cravo e Canela, Tieta do Agreste, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres e Tocaia Grande. E para finalizar aqui sobre os nossos autores da segunda fase que vão falar sobre o Nordeste, a gente tem que terminar falando sobre Graciliano Ramos, tá? Então, pessoal, esse cara soube como ninguém retratar a alma do sertanejo. Nas obras dele, ele vai trazer tanto uma visão crítica da sociedade quanto uma análise psicológica, tá? O regionalismo dele já vai ser mais seco, mais duro, porque a ficção dele é mais madura do que os outros, né? Vocês vão entender o porquê quando a gente estiver falando sobre a obra-prima dele chamada Vidas Secas. Então, pessoal, ele tenta mostrar por meio da linguagem um Nordeste que é sem retoques, né? No qual o homem não é somente um produto ali do ambiente hostil em que ele está vivendo, mas que tenta, apesar de tudo, né, e com tudo isso que ele está vivendo, entender a realidade que o cerca e compreender a si mesmo. Então, ele vai falar sobre injustiças sociais, as condições de miséria e seca que os sertanejos, né, os vaqueiros, os nordestinos, os retirantes enfrentavam ali em Pernambuco. E algumas obras vão ter ali também um teor autobiográfico, como, por exemplo, no livro dele chamado Memórias do Cárcere, em que ele vai relatar o tempo em que ele ficou preso, né, vai mostrar ali certas arbitrariedades cometidas pelo Estado Novo. Vocês lembram que eu falei pra vocês, né, quando a gente estava comentando sobre Raquel de Queiroz, que eu falei para vocês que ela, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado e o José Lins do Rego foram presos ali entre os anos de 1936 e 37 sobre a acusação de comunismo, né, ali pela ditadura do Estado Novo. Então, ele passou ali por vários presídios, né, e sofreu várias humilhações por quase um ano, e ele vai colocar essas memórias aí desse período nessa obra chamada Memórias do Cárcere. Tudo bem? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a obra-prima dele, né, que é Vidas Secas. A gente não podia passar despercebido por essa obra fantástica. Então, pessoal, esse livro foi publicado em 1938 e ele não foi um livro, assim, muito planejado. Na verdade, ele surgiu de um conto chamado Baleia. E os capítulos foram escritos, assim, de maneira separada e na edição final foram ordenados em uma determinada ordem, tá? Então, eles não apresentam uma análise psicológica ali das personagens, como ocorre em outras obras do autor, por exemplo, São Bernardo, ou então o livro chamado Angústias. E esse livro é o único romance do Graciliano com a narração em terceira pessoa. Você vai ter um texto bem simples, né, sem sentimentalismo, mas extremamente poderoso. E o Graciliano, ele opta por um narrador seco, direto, de falas até mesmo ásperas e duras, assim como o cenário do livro, para que dessa forma, né, quando a gente estivesse lendo, isso nos auxiliasse a entender a dureza da vida dos personagens, né, o que é ser um imigrante fugindo da seca e tendo que sobreviver em condições extremas. Então o livro vai abordar as temáticas da pobreza, da exploração e da seca, né, que é um problema cíclico aqui no Nordeste. Então olha só, vou fazer um resumozinho da história para vocês entenderem a complexidade dessa obra, tá bem? Então, os personagens do livro são esses daí que vocês estão vendo no slide, né? O Fabiano e a família dele, que é assim a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorrinha baleia. Então, no começo do livro, eles já vão estar rodando ali pela Caatinga em busca de água e comida, né? Se instalam numa fazenda que estava meio que abandonada e com o fim da seca, os donos da fazenda voltam e se deparam com o Fabiano e a família que estão morando ali. E aí os caras ali, os donos, né, deixam o Fabiano e a família ficar. E aí o Fabiano fica trabalhando por eles e eles ficam lá por um tempo, certo? Alguns anos, até que a seca volta e a família do Fabiano se vê obrigada mais uma vez a sair de lá em busca de sobrevivência, porque se eles continuassem naquele lugar, eles iam acabar, né, morrendo ali de fome e de sede. Então o livro ele termina da mesma forma que começou. Eles vagando ali pela Caatinga, tentando fugir da seca e buscando a sua sobrevivência. Então, esses romances que terminam da mesma forma que começam, recebem o nome de romance cíclico, tá? E o Graciliano, ele não fez isso à toa. Ele fez isso justamente para mostrar que a seca é um problema cíclico. Então, que a nossa sociedade
nunca tomou atitude para pôr um fim nesse problema. Sempre tomam medidas ali paliativas, mas que no fim não resolvem os problemas e a vida das pessoas atingidas sempre ficam nessa situação, né? Revivendo ali os terrores da seca e sem nenhuma perspectiva de melhora. E a principal crítica desse livro é mostrar duas secas, digamos assim, né? A seca da natureza e a seca, entre aspas, da sociedade. Aí vocês devem estar pensando assim, né? Vitória, eu não estou entendendo, como assim? Vamos lá, pessoal. Viaja aqui comigo, olha só. Graciliano, ele queria mostrar o descaso da sociedade com esse povo que sofre há tanto tempo com essa seca natural e vivem completamente à margem da sociedade. Ele queria mostrar essa sociedade que permite uma distribuição desigual, injusta e muitas vezes cruel da terra, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, essa distribuição injusta, né, que faz com que tantas famílias vivam um descaso, vivam ali em situações de extrema miséria. Ele quer fazer um comparativo, mostrando que essa sociedade e as pessoas que se aproveitam da miséria alheia para conseguir lucrar, é aquilo que a geografia e a sociologia chamam de indústria da seca, que eles podem ser tão cruéis quanto a seca da natureza. E no livro a gente compreende, né, além de tudo isso, que o Fabiano e a família, eles são analfabetos, nunca tiveram oportunidade de melhorar de vida, sempre viveram isolados e ignorados pela sociedade. Eles não conhecem outra vida que não seja aquela de fugir da seca, de ser explorado por coronéis, né, uma vida de miséria e uma vida de humilhação. E isso era o retrato de muitas famílias que fugiam da seca naquela época. E isso, obviamente, tomando as devidas proporções, acontece até hoje, né, pessoal? Infelizmente, a indústria da seca ainda é uma realidade. E algumas pessoas ainda têm que lidar com esse tipo de vida sofrida. Outro aspecto que merece destaque aqui nesse livro é que o Fabiano e a família vivem praticamente como bichos, né? Tendo que sobreviver naquele ambiente hostil de seca e de descaso social. E aqui a gente vai ter o processo de animalização do homem, para passar justamente essa imagem de que os personagens estão tentando simplesmente sobreviver, né, naquele ambiente cruel. Que esse ambiente vai despertar os instintos mais primordiais ali do ser humano, né, que são os instintos de sobrevivência. E aqui a gente pode fazer um comparativo, abrindo um parêntese, para um aspecto do naturalismo, né, que é esse aspecto de animalização do homem. Agora, qual a diferença entre a animalização do naturalismo para essa animalização aqui da segunda fase moderna, né, para esse período neorrealista? A diferença, pessoal, é que o naturalismo, a animalização, ela é voltada para o hedonismo. Então, os instintos são instintos de prazer, de busca pelo prazer. Já aqui na segunda fase moderna, os instintos são voltados para a sobrevivência, certo? Então, não esqueçam isso. E só para finalizar, além dessa questão da animalização do homem, o livro vai trazer também a humanização dos animais. E isso vai nos aproximar muito da personagem da cachorrinha baleia, né? Então é muito interessante esse contraponto de animalização do homem e humanização dos animais, certo? Não esqueçam disso também, isso aqui é muito importante. Sempre costuma cair em questão de vestibular. Bom, e para terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre Érico Veríssimo. Minha gente, olha só, esse cara vai fazer simplesmente a maior obra histórica escrita no Brasil, que é uma trilogia monumental chamada O Tempo e o Vento, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela no próximo slide, tá bem? Então, o que a gente precisa saber sobre Érico Veríssimo? As obras dele, pessoal, são didaticamente divididas em duas fases, certo? A primeira, que é uma narrativa mais urbana, falando ali sobre a burguesia do Rio Grande do Sul, e nessa fase a gente vai ter essas obras aí, tá? Olhar os Lírios do Campo, Caminhos Cruzados, Clarissa e O Resto é Silêncio. E nessa fase o escritor ele vai ter uma preocupação muito grande com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade em que ele está vivendo. E já a segunda fase vai ser uma fase mais histórica, mais política. A gente vai ter livros falando sobre a formação do Rio Grande do Sul e a gente vai ter mais análise política também aqui nessa fase. E os principais livros dessa época são esses aí que vocês estão vendo. O Tempo e o Vento, O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares e Solo de Clarineta. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre O Tempo e o Vento, certo? Bom, pessoal, então a saga O Tempo e o Vento é uma obra épica que foi escrita ali em 3 partes, chamada O Continente, O Retrato e O Arquipélago. E vai falar sobre 200 anos da história do Rio Grande do Sul, desde a formação ali do Rio Grande do Sul até
o período da Era Vargas. E a história vai seguir, né, a família Terra Cambará e todas as disputas de terra que vai envolver aquela família. E o interessante, né, é que vai abordar diversos pontos históricos extremamente importantes, tanto da história do Brasil quanto da América Latina. Por exemplo, ali a Guerra de Cisplatina e a Guerra do Paraguai, né? Então, muito interessante porque o Érico Veríssimo vai ser um dos poucos escritores que vai destoar ali, né, do geral da segunda fase moderna, porque a maioria dos escritores são de fatos nordestinos e vão abordar a temática ali da seca. E o Érico Veríssimo já vai puxar mais ali para o regionalismo da região sul do Brasil. Tudo bem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Daí a gente se encontra na próxima aulinha para terminar essa fase, esse modernismo, falando sobre a terceira fase, tá bem? Qualquer dúvida pode falar comigo pelo grupo do WhatsApp ou então no meu privado. Tchau, tchau.